Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Fares, sou um homem de 41 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura alta, estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as anotações. Olá, meu querido aluno! Seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Professor Diego Fares aqui, o seu professor de Química aqui do Preveste UEA. Meu querido aluno, antes da gente começar esse nosso processo pedagógico, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de ter você aqui e, acima de tudo, muito feliz de ver você correndo atrás do objetivo. A gente sabe que a caminhada não é fácil, mas de pouquinho em pouquinho eu tenho certeza que você vai chegar lá. E eu quero saber, antes de mais nada, se você está preparado para uma super aula, sabe de quê? Adivinha um tema aí, cinética química, galera. Mais especificamente, nós vamos falar sobre teoria das colisões e os fatores que afetam a velocidade das reações. Você já sabe, não é aquele assunto que não cai na UEA. Ele despenca, certeza absoluta, dou garantia para você que esse assunto vai cair na sua prova. Todos os anos esse assunto bate ponto na prova da UEA, seja macro ou CIS3. Agora, galera, para a gente falar sobre cinética química, nós vamos abordar aí a teoria das colisões, vamos falar um pouquinho aí sobre colisões eficazes, não eficazes, o conceito de energia de ativação, que é extremamente importante para a prova da UEA, e, claro, os fatores que afetam a velocidade da reação. Como que a gente deixa uma reação mais lenta ou mais rápida? Isso é possível? Você vai aprender tudo comigo na aula de hoje, beleza? Bom, para a gente começar, você está vendo aí na tua tela, a cinética química, a teoria das colisões, ela é a área da cinética que vai estudar as colisões que acontecem entre as moléculas dos reagentes para formar o produto. Meu querido aluno, lembre-se de um detalhe importante. As moléculas dos reagentes, elas colidem para formar o produto. Isso é extremamente importante. Você está vendo aí na tua tela passando uma animação bem legal que a gente preparou para você de moléculas colidindo uma com a outra e formando o produto. Só que aqui mora um detalhe importante. Quando a gente fala de colisões que formam produto, na cinética química existem colisões que formam e existem colisões que não formam produto. A teoria das colisões ela vai ensinar justamente esse detalhe importante aí para vocês, beleza? Bom, quando a gente fala então de cinética química, eu quero que vocês lembrem um detalhe extremamente importante e fundamental. As colisões das moléculas, elas podem ser de dois tipos, combinado? Colisões eficazes e colisões não eficazes. O que é uma colisão eficaz, prof? É aquela colisão que forma produto. Você está vendo aí na sua tela também que a gente preparou aqui com todo amor e carinho para você uma animação bem legal que você está vendo a colisão entre as moléculas de NO e as moléculas de O2. E quando elas colidem, olha o que vai formar, o produto da reação. Você está vendo então que o NO, ao colidir com o O2, ele vai formar um produto. Isso significa que essa colisão ela é uma colisão eficaz. Professor Diego, o que é uma colisão eficaz? Olha o nome, eficaz ou efetiva. Vamos seguindo aí na sua tela. A colisão eficaz ou não efetiva é aquela que forma o produto da reação. E a colisão não eficaz ou não efetiva é aquela que, consequentemente, não vai formar o produto da reação. É importante você ter essa noção. Existem esses dois conceitos que são fundamentais, beleza? Agora, é claro, meu querido aluno, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre uma colisão eficaz, a colisão eficaz, antes dela acontecer, ela vai passar por um intermediário que nós chamamos de complexo ativado. Na realidade, toda reação ela tem um começo, meio e fim. Atenção ao que eu estou te falando agora. Toda reação ela tem um começo, um meio e o fim. Professor, o que é o começo de uma reação? Os reagentes. O que é o meio da reação, prof? Complexo ativado. O que é o final de uma reação química, professor? São os produtos. Então é muito importante que você entenda que a reação ela tem um meio, e esse meio é o complexo ativado. O complexo ativado, gente, ele é um estado transicional entre reagente e produto. À medida que o reagente vai se tornando produto, essa transição
nós chamamos de complexo ativado. E é um detalhe muito importante, complexo ativado ele tem muita energia, é uma estrutura instável, ele precisa de muita energia para se formar. Por isso que você está vendo aí na tua tela esses dois gráficos aí, que no meio deles tem um pico, não é verdade? Um topo. Esse topo é o complexo ativado. E a energia necessária para alcançar o complexo ativado, nós chamamos de energia de ativação. Eu vou aqui na tela mostrar para você, ó. Essa nossa primeira reação, você observa o reagente aqui à esquerda e o produto à direita mais baixo. Quando a gente caminha do reagente para o produto, é uma descida, significa que esse gráfico é de uma reação exotérmica. Olha a energia de ativação aqui, ó. Quanto que eu forneço de energia para o reagente até alcançar o complexo ativado. No outro gráfico que você está vendo ao lado, percebe a posição do reagente, está aqui mais embaixo. Percebe a posição do produto, está mais em cima. Quando o reagente caminha para o produto, você percebe que é uma subida? Opa, subida significa que nós temos uma reação que é endotérmica. A energia de ativação é a energia que a gente fornece para o reagente até alcançar o complexo ativado. Na prática, galera, quando a gente fala de energia de ativação, nós estamos basicamente falando da energia que dá o start para a reação. Ela faz a reação iniciar. A energia que faz a reação iniciar é a energia de ativação. Você sabe, por exemplo, na tua casa, que o gás de cozinha, ele não queima sozinho. Se você abrir a boca do fogão, você sente o cheiro do gás, mas ele não começa a queimar enquanto você não aproximar o palito de fósforo, não apertar no botãozinho lá para soltar uma faísca. Sabe o que aquela faísca faz? Ela fornece a energia de ativação, que é a energia que dá o start para a reação. É a energia que faz a reação iniciar. Toda reação ela precisa dessa energia, desse estímulo inicial para ela começar. E esse estímulo inicial, claro, é chamado energia de ativação. Se liga nesse conceito que isso é bem importante para a prova da UEA. E claro, nós vamos abordar na aula de hoje também os fatores que afetam a velocidade das reações. Existem vários fatores que afetam. Quais são os mais importantes que você tem que focar para a prova da UEA? O estado de agregação. Estado de agregação, galera, a gente pode também chamar de superfície de contato ou área de contato entre os reagentes. Quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Isso significa que uma reação em fase gasosa, por natureza, ela costuma ser mais rápida. Agora, quando você tem uma reação que envolve um sólido, se você tritura esse sólido, a reação se processa mais rapidamente. É só você lembrar que quando você vai fazer o churrasco do final de semana com sua família, o carvão em pedaços pequenos ele queima mais rápido. É só você lembrar que quando você pega aquele tablete de vitamina C, que você joga ele na água, né? Espera ali 3 minutos, uma vida e meia, para aquele negocinho se dissolver, se você quebrar ele em pedacinhos, ele vai dissolver mais rápido. Para você que tem um problema de sonolência severa depois do almoço, você parece um leão quando devora uma zebra que fica lá morto depois do almoço e não consegue ressuscitar, quer uma dica que pode te ajudar? Mastiga bem os alimentos. Quando você mastiga bem os alimentos, você sabia que a digestão ela é mais rápida? Ah, não? Pois é. Ela é mais rápida porque você aumenta a área de contato dos alimentos com as enzimas digestivas. Olha a dica boa aí para você performar nos estudos, não é? Claro, além da superfície de contato, você está vendo aí também a temperatura. Professor Diego, como que a temperatura afeta a velocidade da reação? Cara, pensa comigo o seguinte, ó, quando você aumenta a temperatura, você está deixando as moléculas ali mais como? Ó, mais agitadas, elas se movimentam mais, elas batem mais umas nas outras, elas estão colidindo umas com as outras, e essa colisão ela vai acontecer numa frequência maior, ela vai ocorrer numa maior intensidade. Então, se eu aumento a temperatura do meio reacional, eu faço com que essas moléculas colidam mais e, consequentemente, a reação fica mais rápida. Nós não podemos esquecer que a concentração dos reagentes também afeta. Quanto mais concentrado estiverem os reagentes, mais rápida a reação se processa. Lembra da época da Covid, aquele momento trágico, né, que a gente via ali as pessoas no hospital, pessoas ali tendo problema de respirar, não conseguindo respirar por causa da ação da Covid? Muitas vezes, quando acontece um caso desse, o médico administra um ar que é 100% oxigênio. Ó. O nosso ar atmosférico ele tem 20% aproximadamente de oxigênio. Quando a pessoa não consegue respirar, você tem que dar um ar mais concentrado. Por quê? Para aumentar a velocidade do metabolismo daquela pessoa, trazer a pessoa de volta à vida ali, tirar ela daquela situação complicada. E o catalisador, galera, o que o catalisador faz? É uma substância que quando você adiciona na reação, ele vai deixar a reação mais rápida, diminuindo a energia de ativação. Catalisadores aceleram a reação, diminuindo a energia de ativação. Aí você está vendo um gráfico na sua tela, ó, da reação sem catalisador, que é a linha preta,
e da reação aí com o catalisador, que é a linha vermelha, beleza? Opa, pera aí, nós temos aqui uma participação especial. Nosso queridíssimo amigo Caio sempre mandando uma pergunta muito pertinente. Caio, quero ouvir sua pergunta, meu filho, manda aí. Professor Diego, você falou na aula que na superfície de contato afeta a velocidade das reações e quanto mais triturados estiverem os reagentes sólidos, mais rápida será a reação. Eu fui na farmácia comprar um remédio porque eu tô com dor. Eu posso triturar esse comprimido para ele fazer efeito mais rápido? Ô, Caio, a sua pergunta é extremamente pertinente, meu jovem. É o seguinte, medicamentos, em hipótese nenhuma, triture eles. Por quê? Eles são feitos para terem uma certa velocidade de absorção. Quando você tritura esses medicamentos, eles não vão ser absorvidos mais rápido. Isso pode gerar uma overdose. Então, medicamentos que você faz a ingestão, nunca triture para a sua saúde. Mais uma pergunta excelente do nosso amigo Caio. Galera, eu quero olhar com vocês agora, ó, questão da UEA que eu trouxe aqui fresquinha para a gente arrebentar e para que vocês consigam tirar essa nota excelente na UEA e conseguir essa aprovação. Analise o gráfico de uma reação genérica A mais B produzindo C mais D, que ocorre em uma única etapa. Galera, olhem bem para esse gráfico aí. Todos vocês estão vendo aqui o reagente, ó, a entalpia do reagente 20, a entalpia do produto aqui é o 5, e o que é a mesma energia de ativação? É aquela energia que a gente fornece para o reagente para alcançar o quê? O complexo ativado, que é essa subidinha aí de 20 para 30. Adivinha o que a UEA vai perguntar? Vou te dar só uma chance para você adivinhar o que a UEA vai perguntar. Qual o valor da energia de ativação dessa reação? Qual que é o valor da energia de ativação? Lembra no gráfico anterior aí, ó? É a subida de 20 até o complexo ativado, que é 30. A subida de 20 para 30 dá quanto? Que conta difícil, meu Deus do céu! Claro que é 10, né, gente? A alternativa correta aí dessa questão na letra A. Percebam que só com aquele conceito basicão de energia de ativação, você respondia essa questão, ó, na boa, com tranquilidade. Agora tem mais aí, ó. Trouxe aí para vocês uma questão do CIS, que ele fala o seguinte: a boa digestão dos alimentos favorece o melhor aproveitamento de seus nutrientes e deve ocorrer de forma rápida, permitindo o esvaziamento gástrico e o bom funcionamento intestinal. Os médicos recomendam evitar a ingestão de água ou líquidos de modo geral durante as refeições e mastigar bem os alimentos antes de engolir. Considerando que no processo da digestão ocorrem reações químicas envolvendo o suco gástrico e o bolo alimentar, a ingestão de líquidos causa aumento ou diminuição, gente, da velocidade da reação? Com certeza diminuição. Vou já detalhar o porquê. E a mastigação vai causar o quê? O aumento da velocidade das reações, porque com a mastigação, a superfície de contato dos alimentos para interagir com o suco gástrico aumenta, né, galera? E a gente vai ver aí, ó, nas alternativas, a sequência que eu mostrei para vocês, ó, diminuição, aumento e aumenta. Daí a alternativa correta na letra C. Agora, galera, ó, um detalhe importante desse lance de ingestão de água: evite a ingestão de água durante as refeições ali, pelo menos 30 minutos antes, 1 hora depois, porque a água dilui o suco gástrico e quanto menor a concentração do suco gástrico, você sabe que menor é a velocidade da reação, né? Isso é uma recomendação médica, mas vocês percebem que é uma recomendação médica que tem um fundamento químico. Se você vai lá, vai almoçar, dá-lhe aquele golão d'água, 1 litro d'água, o suco gástrico extremamente diluído, a sua digestão ela fica mais lenta. Então, não é que você vai parar de beber água, mas ali naquele intervalo do almoço, assim, 30 minutos antes, ali 1 hora mais ou menos depois, é bom você evitar, sua saúde e seu estômago agradecem, beleza? Bom, na aula de hoje, nós vimos esses conceitos introdutórios de cinética, energia de ativação, complexo ativado, fatores que afetam a velocidade das reações. Claro, um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Não esqueça, baixe o aplicativo do Preveste UEA, siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Eu sou o professor Diego Fares, seu professor de Química. Vou ficando por aqui com muita dor no coração, porque eu vou sentir saudade de você, meu querido aluno. Mas a gente se vê na próxima. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!